Na questão nos diz o seguinte: a figura ao lado apresenta o gráfico de y de seno de x, que é esse gráfico verde, viu, turma? Eu não coloquei aqui igual na imagem, mas esse gráfico verde, junto com qual outra função? Esse gráfico azul, a atividade pede que vocês descubram qual dessas funções corresponde a esse gráfico azul. Utilizando da tecnologia para nos auxiliar a nosso favor, vamos pensar o seguinte: a atividade ela propõe um gráfico da função seno de x, depois coloca um outro gráfico e quer que nós descobrimos qual das funções representa aquele gráfico. Todas aquelas funções partem de uma modificação da função inicial. Então, se você pegar o seno de x, quando temos aqui seno de 5x, você multiplicou o x por um número, 5. Quando temos x dividido por 5, você dividiu o x que está dentro do parêntese por um número. Quando tem 5 vezes seno x, você multiplicou toda a função por 5. Quando tem seno x dividido por 5, você dividiu tudo por 5. E quando tem seno 5 mais x ou x mais 5, você somou, né? Aquele valor que estava dentro do parênteses, você somou 5. E cada uma dessas ações, pessoal, determina uma mudança no gráfico. Esse é o real objetivo da atividade. E não você saber qual é a resposta correta. Você encontrar a resposta correta, você joga em qualquer lugar e encontra que é seno de 5x. Podem compreender o que cada mudança dessa faz é o seu objetivo real. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, eu marquei aqui seno de 5x, apareceu exatamente o gráfico da atividade. Então, você já saberia que essa é a resposta correta. Mas o legal é entender que, quando você multiplica por um valor e esse valor é maior que zero, vai acontecer o seguinte: seu gráfico vai aumentar. E quando fala que o gráfico aumenta, imagina assim, para facilitar, que alguém vai percorrer um caminho do 0 até 1. Vou até diminuir, vou voltar no 5 para facilitar aqui. 6, 4, 5. Vamos imaginar que alguém vai percorrer um caminho do 0 até 1. Se você vai por esse caminho azul, vocês concordam comigo que ele é maior do que se você percorrer por esse caminho verde? Então é isso que acontece com o gráfico. Olha só, quanto maior for o K, maior vai ser o comprimento desse gráfico. Então essa é eu estou explicando exatamente de acordo com os dizeres que estão lá no PET, que fala que se for maior que 0, maior que 1, vai acontecer isso. Se for negativo, menor que 0, pessoal, vai acontecer a mesma coisa, porém o gráfico vai estar refletido, ele vai estar invertido. O que significa isso? Olha, vamos marcar um pontinho aqui para vocês entenderem. Olha esse ponto aqui. Marcamos ele está aqui embaixo. Se eu colocar 5 positivo, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai passar aqui para cima, exatamente o oposto. Entendido? E tem uma outra possibilidade, que é quando esse valor que você multiplica está entre 0 e 1. Vamos entender. Tá? O valor é 0, 0,1. Toda vez que você multiplicar, pessoal, uma dica por um número decimal, olha só, 0,1 é a mesma coisa que 1/10. 1/10 é o mesmo que você dividir por 10. Então, se você está dividindo por 10, o que vai acontecer com esse gráfico? O caminho que você percorrer aqui, vamos supor, utilizando, né, essa parte azul, vai ser bem menor do que se você for pela parte verde. Então, por isso que entre 0 e 1, o comportamento do gráfico vai ser diferente de quando ele for maior que 1 e de quando ele for menor que 0. Vamos passar para uma outra função rapidinho. Olha esse seno de x dividido por, vamos colocar lá no 5 também, que foi o inicial. Imagina o seguinte: se você, né, está dividindo por 5, acontece o mesmo do que nessa situação quando você divide lá entre 0 e 1. Então vamos por exemplo, se você percorre aqui nessa linha vermelha até 1, é bem mais rápido, ou seja, é menor do que você percorrer do 0 até 1 nessa linha verde. Então, se você dividir por 5, pessoal, o tamanho do seu gráfico vai diminuir. Repara, quanto maior for o número, menor vai ser essa distância, porque vai ficando mais reto, e quanto mais reto, mais curto é o caminho. Agora, se eu dividir por um valor que está entre o 0 e 1, repara o que acontece.
exatamente o oposto da função que nós acabamos de olhar. Quando era seno de algum número multiplicado por x, quando eu multiplicava por 0 e 1, o gráfico não ficava, né, menor. Aqui é o contrário. Multiplicou, dividiu por qualquer valor entre 0 e 1, o gráfico vai ficar maior. É o efeito, porque é uma operação inversa, né, pessoal? Divisão da multiplicação. E lembrando que se eu tenho um número, por exemplo, 10, e eu vou dividir por um décimo, na verdade eu estou multiplicando por 10. Então, por isso que acontece esse comportamento contrário. As outras três funções é bem tranquila de você ver, porque olha só, quando eu multiplico por 5, deixa eu voltar o k aqui para 5, que é o nosso valor inicial, olha o que acontece, pessoal. Ele vai ser, a amplitude aqui vai ser 5 vezes maior. Aqui o máximo era 1, eu multipliquei por 5. O máximo vem para o 5. Quando eu fizer a divisão, o máximo não era 1. Agora, se eu dividir por 5, ele também vai ter que dividir o valor de y por 5. Então, o que vai acontecer? 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, se vocês olharem aqui, o máximo vai ser exatamente 0,2. E a última, seno de x mais 5, ele vai andar, ele vai transladar aqui, ele vai percorrer 5, né, para a direita ou para a esquerda, de acordo com o valor. Se você acrescentar o x um k maior que 0, positivo, ele vai andar para a esquerda. E aí eu vou até colocar aqui para animar, para vocês verem. Olha só, quanto maior o valor, o gráfico vai andando para a esquerda. Agora, quando vocês chegarem lá nos números negativos, quanto menor for o valor, esse efeito, pessoal, está acontecendo porque aqui está vindo em ordem decrescente. Mas esperem chegar aqui nos números negativos. Olha só, nos números negativos, você está vendo que eles podem, né, embora pareça que está movimentando, são vários, são vários gráficos representados para tornar uma animação. Mas se eu pausar aqui, nesse momento do 10 menos 10, significa que esse gráfico aqui, turma, ele estava exatamente nesse lugar. Vamos pegar esse ponto aqui, estava aqui. Se você multiplicou, no caso, melhor, né? Se você multiplicou, se você subtraiu por 10, simboliza que este ponto ele vai estar 10 unidades para a direita, exatamente aqui. Então, essa é a ideia. Se você subtraiu 10, ele foi para a direita 10 unidades. Agora, se você tivesse somado 10, esse gráfico passaria para a esquerda 10 unidades. Essa é a grande questão de quando você acrescenta ou subtrai lá dentro do parênteses do x. Beleza? Voltando às nossas opções que nós tínhamos, como eu havia falado, a opção 1 é a correta. Esses aplicativos estão disponíveis de forma gratuita, seja pelo celular, seja no computador. Aconselho que vocês peguem, explorem muito esses aplicativos para ter uma compreensão mais aprofundada dessa transformação gráfica.